Olá a todas e todos, eu sou a Tatiane Guimarães, pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP. E essa é a nossa segunda entrevista da nossa série de conversas com especialistas sobre direito autoral, para explorarmos principalmente o universo, de temas e polêmicas que surgem quando falamos do direito autoral na internet. Gostaria de reforçar o agradecimento pela parceria deste projeto com o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, e o Placamãe. Hoje aqui a gente vai ter a Luísa Brandão, do Íris. Eu vou pedir para ela se apresentar aqui antes da gente iniciar a nossa conversa, que vai ser sobre a perspectiva internacional e um pouquinho da brasileira, começando a entrar no direito autoral brasileiro e também a relação com a internet, que é o nosso foco, né? Então, Luísa, eu agradeço demais você ter aceito o convite, para participar desse projeto, desse vídeo, e a palavra é toda sua. Obrigada, Tati. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Acho a iniciativa, né, dessa discussão e de trazer em diferentes formatos de vídeo, de post, de imagens, muito bacana, muito bem-vinda para o nosso cenário. Então, parabéns pela iniciativa, eu fico muito feliz, de poder fazer parte. Bom, eu sou diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. A minha formação é no Direito, então eu sou formada pela UFMG, tenho mestrado também na Universidade Federal de Minas Gerais, no Direito, mas hoje trabalho com uma perspectiva multidisciplinar aí que a internet exige, né, das várias áreas do conhecimento e isso não é diferente para o Direito. Então, hoje, o meu papel ele é menos jurídico e mais multidisciplinar, assim, do que eu achava quando eu estava ainda na minha formação. Então, é um desafio de trabalhar com a internet, mas também uma grande oportunidade, porque a gente enxerga as coisas sob diversas lentes, costumo dizer, sob um caleidoscópio. E é nesse sentido também multidisciplinar que o IRIS trabalha as questões de internet, né, envolvendo a internet, seus impactos na sociedade e vice-versa, porque hoje também a gente sabe que existem muitos impactos da sociedade na internet, nas suas aplicações, nos serviços que são ofertados por meio da internet. O IRIS é um centro de estudos independente, sem fins lucrativos, e a gente trabalha justamente para construir conhecimento sobre esses fenômenos jurídicos, econômicos, sociais, antropológicos, comunicacionais, entre tantas outras áreas de internet e sociedade. Certo, obrigada pela apresentação. Assim, o Iris é um parceiro nosso enorme, assim, a gente adora eles, então obrigada por estar aqui, é um prazer. Então, começando agora a nossa conversa, eu queria começar com uma pergunta sobre os aspectos mais internacionais do direito autoral e depois a gente traz para o Brasil. Então, Uhum. começando sobre os tratados e convenções internacionais, mais importantes para o direito autoral e também, se puder falar um pouquinho para o Brasil, assim, quais são, mas um panorama geral. Claro. Então, uma coisa, né, que internet e direito autoral têm em comum e que, pessoalmente, assim, é o elemento que mais me deixa vidrada, assim, mais me apaixona, é a tal da transnacionalidade, né? Então, a gente ultrapassa fronteiras, a internet ultrapassa fronteiras, o direito autoral ultrapassa fronteiras. Porque a gente está falando, como enfim, na introdução vocês já devem ter ouvido aqui de obras do espírito humano, né? Que é essa definição do intelecto humano. Então, a gente também está falando de fenômenos que não se limitam a fronteiras geográficas, a fronteiras nacionais. E, no caso do direito autoral, isso já despertava, né, há muito tempo, o direito internacional. Então, poxa, se os livros eles estão circulando, as fotografias, as pinturas, ou as pessoas que produzem né, essas obras, como que a gente vai controlar isso ou fazer com que os direitos delas sejam observados, independente dos países, enfim, das fronteiras nacionais. É interessante, Tati, que até o século XIX, ali no século XVII, a proteção ao direito autoral se dava por controle migratório.
Então, os artistas ou os escritores, os intelectuais, eles tinham um controle migratório mais pesado, assim, justamente porque as suas obras, né, as obras do seu intelecto iam e vinham junto com eles. Então, essa foi uma das primeiras políticas internacionais envolvendo direito autoral, controle migratório. Depois, né, com o avançar da diplomacia, e a gente tem os estados nacionais mais definidos, né, mais estabelecidos, e as relações internacionais elas começam a tomar forma e tomar força, a gente vai ter no século XIX a Convenção de Berna. E é muito interessante porque o Brasil exerceu um papel, né, a diplomacia brasileira, então o Império, exerceu um papel muito importante na Convenção de Berna, nas suas negociações, nas suas tratativas. Né? Historicamente, o Brasil aparece aí como um dos primeiros países a se comprometer com a Convenção de Berna, que busca, então, estabelecer alguns parâmetros para o direito autoral. O que é essa definição, né, de obra do intelecto, do espírito humano, quanto tempo de proteção, o que dá para reproduzir, o que não dá, quais são os parâmetros, assim, o que pode favorecer um, não pode favorecer outro, e por aí vai. Então, a Convenção de Berna, ela traz os primeiros contornos internacionais, né? Então os países iam lá e se comprometiam com essa convenção, e aí de novo o Brasil foi um dos primeiros, tem uma importância histórica muito grande aí. Essa convenção ela foi então um grande marco ali de proteção internacional dos direitos autorais até a gente presenciar as negociações dos aspectos de propriedade intelectual sobre o comércio na Organização Mundial do Comércio. E aí a gente tem o tratado, né, dos aspectos de propriedade intelectual no comércio, que é o TRIPS, lá de 95, junto com a OMC. E aí, já que esse é o episódio internacionalista, a gente tem que lembrar que na OMC é tudo ou nada, né? Então, os países, eles entram na OMC ou eles aceitam todos os tratados ou eles não entram. Então, o TRIPS, ele faz parte aí desse pacote, então é a propriedade intelectual, reconhecendo aí a sua importância para o comércio. E aí, para quem já viu lá as artes que vocês estão produzindo, o que o projeto está produzindo, propriedade intelectual, a gente vai ter a parte de marcas e patentes e vai ter a parte de direito autoral, que é essa que a gente está falando. Então, o TRIPS ele também vai pegar essa divisão, né, de propriedade intelectual, marcas e patentes, e do outro lado, direito autoral. E vai trazer algumas previsões, assim, sobre direito autoral. Então, a gente fica com a Convenção de Berna ainda valendo, o TRIPS vai falar, os países vão observar a Convenção de Berna como, enfim, um marco importante, com as suas recomendações, as suas definições. E aí existe uma tentativa, porque a gente está falando de 95, a internet já estava estabelecida, a internet comercial crescendo, a web já estava também em expansão. Existe uma tentativa ali dentro do TRIPS de modernizar o direito autoral. E aí vai falar de chip, vai falar de código, né? Então vai trazer esses aspectos protegendo dentro do direito autoral. E isso é legal da gente marcar também, né? Porque, por exemplo, os códigos que regem aí os softwares, etc., eles são protegidos por direito autoral, não por patente. Porque né, se entende, a interpretação vigente é que é preciso, enfim, proteger a criação do espírito humano, do intelecto humano que está ali naquele código. O Brasil depois também vai adotar um regime parecido, né, de proteger por direito autoral os softwares, enfim, e os códigos. Então, o TRIPS basicamente é esse tratado mais recente. Existem, né, rodadas de negociação depois de 95, em que outras agendas vão aparecer. Então, quando a gente está falando desses tratados internacionais, eles têm agendas de negociação, e aí uma das agendas do TRIPS é uma agenda de desenvolvimento, que é puxada por países, né? Então, começou a ser puxada pelo Brasil, Argentina, Índia, há alguns anos atrás, e aí
que é essa agenda que busca trazer as demandas, as perspectivas dos países em desenvolvimento. Então, a gente começa a discutir acesso ao conhecimento, as exceções ao direito autoral, enfim, foi muito conhecida a parte de patente com medicamento, saúde pública, mas também tem essa parte de acesso ao conhecimento, acesso à informação, enfim, cooperação científica e tecnológica, dentro da agenda do desenvolvimento. E aí eu acho que dos aspectos internacionais, né, para deixar só fazer um resumão, a gente tem esses dois tratados, a Convenção de Berna, que é bem antiga e tem seus 200 anos, e a gente também tem uma mais recente, que é o TRIPS, apesar de ele já também ter várias demandas para reforma e atualização. Maravilha, acho que foi ótimo. Eu achei muito curioso a parte do fluxo migratório, eu não sabia, achei muito legal. Adoro curiosidades. E então, assim, continuando no panorama internacional, falar um pouco sobre a OMP, o que ela representa e qual que é a importância do direito autoral brasileiro. Uhum. Então, a OMP é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Ela está dentro do organograma aí das Nações Unidas, apesar de ela ser uma agência. Inclusive, né, falando em curiosidades, lá vai mais uma, é a agência mais rica das Nações Unidas, porque presta consultoria em adequação à propriedade intelectual, faz mediação de conflitos, de marcas, de domínios, né? Aquele www.algumacoisa.com. algum país, alguns conflitos eles são resolvidos lá na OMP, porque também envolve marca e etc. Então, fica aí a curiosidade, é a agência mais rica das Nações Unidas, né, nesse organograma, nesse quadro imenso que são as Nações Unidas. Então, a UNF, para além dessas atividades que eu citei aqui, ela também tem um trabalho de organização, né, dos padrões de proteção à propriedade intelectual, não só os direitos autorais, mas a propriedade intelectual. Então, como cada país trata a propriedade intelectual, que tipo de tratado, que tipo de regime existe, se existem tratados bilaterais, quais são, por exemplo, as exceções dos países. Então, existe toda essa função compiladora da OMP, né, e de informação, que é muito interessante, esses bancos de dados. Existe essa função de mediação de conflito, resolução de conflito, existe uma parte também da OMP que presta assessoria aos países que querem se adequar, por exemplo, ao TRIPS, ou que querem trazer para o seu ordenamento, entrar, né, na Convenção de Berna. Então, hoje a UNP tem muito esse caráter consultivo, esse caráter de informação sobre a propriedade intelectual. Muito legal. E, inclusive, também eles têm uns cursos, né? Eu já fiz um curso online deles muito bom, chama DL101. Eu vou colocar na indicação do material, lá no Medium, que a gente escreve junto, né, com essa publicação, que é um curso, assim, de 3, 4 meses, extensíssimo, só que muito bom, assim, tem material para tudo, todas as peculiaridades de patentes, de registro de marca, de tudo, assim, é maravilhoso, então eu recomendo bastante. Com certeza, essa parte de formação é um dos pilares da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e não só, enfim, para delegações ou embaixadores, não, tem também esses cursos em geral, muito material de referência, realmente vale a pena dar uma olhada, enfim, dar uma navegada também pelos recursos que eles têm. Com certeza. E então agora trazendo a conversa mais para o Brasil, queria que você começasse a explorar um pouco assim, como que funciona o registro aqui no Brasil, limites de tempo da proteção, enfim, bem geral, mas já começando agora. Uhum. Bom, então a gente tem, né, a Lei de Direitos Autorais no Brasil, que também é da década de 90, e aí, a mesma coisa que eu falei do TRIPS, né, a gente tem ali os parâmetros, as definições, já existiam com a Convenção de Berna, a internet estava começando a se popularizar de forma comercial,
Então, existe toda uma discussão na nossa lei, ela precisa ser atualizada, a lei não dá conta, né, deixou muita coisa de fora. E aí eu sempre gosto de lembrar que, de fato, o direito ele vai atrás dos fenômenos sociais, né, e não os fenômenos sociais vão atrás do direito, porque se assim fosse, a gente estaria vivendo um totalitarismo. Então, de fato, né, o direito ele vai atrás, o processo democrático legislativo ele é demorado. Então, enfim, é uma verdade. A lei ela é de 90 e pouco e tal, ela não traz todos os aspectos que a gente vivencia hoje com o boom da internet comercial, com as plataformas, com os serviços, né? Mas voltando aí um pouquinho nas definições, a gente tem, então, essa definição básica, né, de que é protegido pelo direito autoral aquela criação do intelecto humano, a gente está falando dos livros, das pinturas, das fotografias, das roupas, né, da parte de moda, a gente está falando no regime brasileiro dos softwares, a gente está falando dos códigos, então, aquilo que é fruto desse intelecto humano, né? Existe toda uma discussão, se a música ela é criada por um computador, quem que é o titular do direito autoral, será que é o computador, será que é a pessoa que programou? Então, toda essa discussão a gente já presencia, né? No direito, e a lei não traz essa resposta, a lei está falando de humano, né, intelecto humano, então a gente vai precisar achar essa resposta ao longo do tempo. A gente tem o regime de proteção, que é interessante notar, né, o direito autoral ele tem duas dimensões, uma dimensão que é material, ou seja, receber financeiramente, né, por alguma coisa que você criou, e uma dimensão que é moral, é você reconhecer que aquilo, né, ter reconhecido perante a sociedade que aquilo foi você que criou. Essas duas dimensões, por que é importante diferenciar? Porque na prática, a gente, enquanto, né, o sistema jurídico, ele vai dizer, você pode renunciar à dimensão financeira, à dimensão material do direito autoral. Você pode dizer, olha, eu criei isso aqui, mas eu não quero ganhar dinheiro nenhum, eu vou deixar as pessoas usarem. Aí a gente entra todo um movimento, né, de Creative Commons, que também fica muito forte com a internet. Então, você pode abrir mão da dimensão material. Ou você pode, por exemplo, vender a música que você criou para uma gravadora, o livro para uma editora, e por aí vai, né? Aí a gente vai ver várias manchetes de jornal e de páginas de fofoca falando cantor tal cedeu seus direitos autorais para a gravadora tal, que pisou na bola com ele, ou que deixou de pagar, e etc, etc. Então, a gente pode ceder direitos autorais materiais, mas a gente não pode ceder os nossos direitos morais relativos ao direito autoral. Então, no regime brasileiro, se você fez uma obra, né, se você é autor dessa obra, você não pode simplesmente dizer, não quero ser mais autor dessa obra. Isso, na prática, não existe. Então, aquela coisa, filho feio não tem pai, no direito autoral tem sim. E não se desvincula, né, o que eu quero dizer, essa parte moral, essa parte do reconhecimento. É a mesma coisa, quando você, por exemplo, está trabalhando numa obra coletiva, você pode ceder os seus direitos materiais, quer dizer, você não vai receber nada por aquilo, mas o seu nome tem que estar lá, porque você contribuiu com um capítulo, com, enfim, o que você fez ali, né? E aí é que a gente fala, preservam-se os direitos morais, né, os direitos de propriedade intelectual, que tem esse caráter mesmo de proteger a pessoa, né, representando aí que ela expressou a sua subjetividade, a sua identidade naquilo que ela criou. Então, é importante ter em mente essas duas dimensões, até por razões práticas, né? A gente não se cede direitos morais, e também porque, por exemplo, para o sistema brasileiro é estranha a ideia de um ghostwriting, né, que é muito comum em outros países e que a gente também sabe que acontece, mas que, na verdade, não tem uma legitimidade aqui, porque a gente pode ceder os direitos materiais, mas os direitos morais é daquela pessoa que realmente criou, que fez aquele texto, enfim.
tudo isso. E aí a gente vai ter várias polêmicas para dizer assim, olha, eu escrevi, bom, eu não consigo escrever nenhuma música, né? Musicalidade não é meu forte, por isso que eu estou aí no Instituto de Pesquisa e não sendo musicista, mas digamos que alguém tenha escrito uma música, cantado uma música que fez muito sucesso, a pessoa fala, não, eu não quero mais que essa música seja minha. Isso dentro do sistema brasileiro não é possível, né? A gente não consegue simplesmente dizer, olha, não quero mais, faz de conta que não fui eu que criei. Claro que você pode dizer, olha, não concordo mais, acho essa música péssima agora, mas legalmente falando, os seus direitos morais, eles acompanham por toda a vida, e essa proteção ela se estende para depois também, né? Quando a pessoa morre, esses direitos eles continuam valendo. E aí a gente tem discussões, assim, né? Já foi 50, 70 anos. Lá nos Estados Unidos quando os direitos autorais do Walt Disney estavam para vencer, passaram para 120 anos, então 120 anos após a morte, as pessoas que detinham o direito autoral, né, a parte material, continuaram a receber aquilo, né, os famosos royalties na expressão dessa área. E aí a gente tem esse nível de proteção, que internacionalmente está aí nos 50 anos, e após a morte. Né? E aí é interessante a gente pensar, por exemplo, que se a pessoa ela cedeu os direitos materiais, ela vendeu para uma gravadora, e aí, de novo, todos aqueles exemplos, isso continua valendo pelos 50 anos ali. Ou então passa para os herdeiros, e é mesmo um ativo, né? O que é protegido pelo direito autoral. Maravilha, muito legal. Acho que foi ótimo essa sua explicação em relação aos Estados Unidos, né, na Disney. Casos muito engraçados que a Disney, engraçados por triste, eu acho, que ela vai atrás de creche que fica usando o Mickey para processar por direito autoral, gente. Mas assim, cada um é Pedindo cada um. royalties e tal, A né? Disney faz o lobby lá para conseguir passar para 120 anos por algum motivo, né? Mas tudo bem. Com certeza. Eu acho que É, esse motivo ele não é pequeno, assim, ele deve ter muitos exatamente. cifrões, assim. Sim, E no sim, Brasil também existem esses lobbies e tudo mais. com certeza. Mas eu acho que cada país, cada cultura também tem o seu nível de rigidez em relação a esse controle, né, sobre os direitos materiais. Então aqui a gente vê várias camisetas do Mickey e, enfim, várias Uhum, creches usando o Mickey e coisas da Disney. sim. E, bom, do que, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, é super ok, é um uso mais do que legítimo, educacional. E aí é Uhum. importante a gente pensar, Tati, que tanto os tratados internacionais quanto a lei brasileira, eles têm exceções. Quer dizer, o que são essas exceções? Olha, continua valendo a proteção, mas não precisa pagar royalties. Por exemplo, quando envolve a ciência, quando envolve a educação, pequenos trechos. Bom, a gente vai ter uma outra discussão sobre pequenos trechos, mas existem todas essas exceções, e aí nós, falando de direito brasileiro, esses tratados também têm, que eles são muito importantes quando a gente pensa nessa dimensão de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, de acesso à cultura, né? Enfim, por aí vai. Então, a gente tem que pensar que existe um regime de proteção e existe um regime de exceção que é baseado e precisa ser baseado no interesse público de acesso a esses direitos autorais. Com certeza, eu acho que pegando o gancho, então agora nessas duas próximas perguntas são mais opinativas suas, a gente quer saber a sua opinião, mas já em relação à cultura que você falou, né? Na verdade, a chamada cultura do remix, a gente queria saber, assim, especialmente na área da internet, porque a gente sabe que ela já começou antes, né, do boom da internet, mas agora, né, atualmente, como que a gente consegue ver ela em relação a essa questão do registro e da proteção de direitos autorais? Bom, quando a gente está falando, né, desse movimento de cocriação, de mistura, de modificação, enfim, né, juntar as coisas, transformar em outras, e dar outras interpretações, outras formas, a gente está
falando de algo que, de novo, não vem com a internet, mas é extremamente potencializado por ela, né? A gente tem muitas plataformas para isso, a gente tem formas de divulgação que têm escalas que antes não existiam, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, uma música que é usada com uma imagem, com uma fotografia, enfim, tudo junto, para uma função totalmente diferente, que não é do autor ou de alguém que tenha, né, detenha os seus direitos. Então, a gente precisa pensar isso também como um fenômeno potencializado e que vai desafiar essas instituições que datam aí dos seus 200 anos ou, né, das suas algumas décadas. E aí a gente também tem que lançar mão desses instrumentos e pensar, poxa, quais são as exceções, né? Qual que é aquilo que o interesse público admite? Então, assim, esses pequenos trechos, por exemplo, porque pode ser que o remix seja com pequenos trechos e isso não viola a proteção de direitos autorais. É diferente de você pegar uma música inteira e lucrar sobre aquilo, enfim. Né? E aí sim você precisa pagar os devidos royalties. Então, existe a coisa do remix, que eu vou chamar aqui, enfim, de profissional, né? Que aí é uma coisa diferente, que, enfim, exige todo um respeito àquela cadeia de criação das... eu estou falando de música porque o termo chama para música, né? Mas pode ser para qualquer outra imagem. Existe aquele uso que é o público, aquele que não tem fins lucrativos muitas vezes, né? Tem um fim de paródia, de crítica social, e aí a gente tem que distinguir muito bem quais são essas exceções e como é que elas são aplicadas ou não. Mas isso, Tati, para te dizer que a gente precisa pensar, né, olhar essas leis com uma forma diferente, encarando a realidade como ela é hoje, mas também usando essas próprias leis, as suas exceções, aquilo que se diz, né, olha, peraí, mas isso aqui é para uma finalidade de crítica social, isso aqui é para uma finalidade de interesse público e por aí vai. Então, não é tudo ou se protege ou não se protege, né? Existe aqui uma zona é, de negociação, ou que a gente precisa observar melhor, né? Que peraí, qual que é o interesse, qual que é a função, é lucrativo, não é só uma pessoa, é em escala industrial. Então, tudo isso deve ser observado. E eu acho que essa última pergunta, na verdade, já vai, né, no que você está falando, propriamente da parte de pensar nas nossas exceções ao uso, né? Queria saber que caminhos que você enxerga para uma possível reforma da nossa lei de direitos autorais, porque a gente está com essa discussão, acho que desde quando ela chegou já em discussão, basicamente, né? Que a gente sempre ouviu falar de gente querendo renovar, querendo atualizar. Então, o que você imagina da gente poder trazer essa lei para a atualidade, para essa perspectiva de cultura do remix e para outras questões que a gente já tem muito discutido? Uhum. Bom, a gente tem cultura do remix, a gente tem Creative Commons, a gente tem economia de compartilhamento, muitos conceitos novos, né, para poder usar e entrar nessa discussão também. O que eu vejo, Tati, é um caminho um pouco preocupante para as opções institucionais de proteção de direitos autorais, porque me parece que um caminho de endurecimento, né, e de, olha, não tem que usar, tem que pagar para usar tudo, ou um caminho de responsabilização das plataformas também me preocupa demais, porque isso é um incentivo, né, para que as plataformas derrubem conteúdo de direito autoral, supostamente violadores, mas aí pode recorrer, e aí tem uma discussão sobre moderação de conteúdo, que também já é outra discussão, mas me preocupa muito que um caminho que atribua a atores privados a julgarem se são exceções ou não são exceções, ou caminhos que incentivem atores privados, e aí eu estou falando especificamente nessa
interface com a internet, as plataformas de serviços digitais, né, que incentivem uma censura prévia, por responsabilização. Então, eu acho que esses são caminhos que devem ser evitados, né? A gente precisa, na verdade, pensar no direito autoral, na sua proteção, como forma de incentivo. Incentivo à cultura, incentivo à produção cultural. Por exemplo, quando a gente fala, mas os direitos autorais, eles são para que as pessoas possam viver das suas criações. Em alguns casos, eu acredito que isso seja verdade, mas se isso vai inteiramente para as editoras, para as gravadoras, onde é que fica esse argumento de que é necessário para que exista a criação, né? E então eu acho que a gente precisa pensar caminhos de reforma que efetivamente incentivem, né, a produção e a proteção de direitos autorais para os seus titulares, né, para aquelas pessoas que realmente estão alimentando com o seu espírito humano, já diria a definição aí, a sociedade, e também que evite esse tipo de, por exemplo, responsabilização de intermediários da plataforma, porque isso pode gerar uma grande, enfim, uma grande tendência de censura, de derrubar. Que a gente já vê, tá, Tati? Independente de ter lei reformada ou não reformada, a gente já vê muitas plataformas que falam, a gente tirou porque supostamente violam direitos autorais, né? Justamente porque existe uma proteção internacional que é muito acirrada, alguns países têm uma proteção também muito acirrada, então a gente já vê esses comportamentos, mas o que me preocupa é que isso instituído em lei seja um potencializador desse comportamento, sem que a gente tenha tido, por exemplo, uma discussão séria sobre moderação de conteúdo, sobre como recorrer, no caso de direitos autorais, como mostrar que são exceções, né? Então, principalmente nessa nossa dinâmica, tudo online, aula online, vídeo online, professores tendo que se virar youtubers, eles devem ter usado pequenos trechos de músicas, de filmes, de documentários, e antes que isso seja derrubado ou que o seu upload seja impedido, porque existem propostas, né, de que sejam impedidos o upload por meio de filtros, enfim, é preciso verificar, não, aquilo ali é para fim educacional, aquilo ali é uma exceção válida, ou tem um interesse público, é para fim de crítica social. Então, eu acho que eu não vejo um caminho fácil para as alterações à lei de direito autoral. Me parece que precisa ser extremamente cuidadoso para que a gente, ao invés de promover um ambiente que seja frutífero, né, para as obras protegidas pelo direito autoral, a gente cria um ambiente que acabe, enfim, negando acesso à informação, negando acesso à cultura, negando acesso à educação, e todos esses também são direitos fundamentais que precisam ser colocados na balança dessas negociações sobre direitos autorais, principalmente nos nossos tempos de internet, informação e muita troca. Com certeza, eu concordo 100% com essa última fala sua, assim, tanto é que é meu tema de mestrado, eu tô louca pra fazer uma série só sobre isso, porque é minha paixão. Mas enfim, a gente infelizmente tem que acabar com a conversa agora, porque já passou o tempinho que a gente combinou. Vou deixar um momento para você ter uma fala final antes de eu fechar, então. Pode ser? Pode ser. Tati, eu vou usar essa fala para agradecer mais uma vez. Um prazerzão falar com vocês, ainda mais sobre esse tema que é muito apaixonante mesmo. Já estou curiosa pela tua dissertação de mestrado. E o meu recado final é que a gente possa pensar propriedade intelectual, direitos autorais, como um elemento de um fim maior, que é justamente o avanço científico-tecnológico, a educação, o acesso à cultura, enfim, para que essas proteções estejam a serviço da sociedade.
Perfeito. Eu agradeço demais, então, você pelo aceito do convite. Eu adorei. Acho que essa conversa passou tão rápido, eu nem percebi. Eu acho que agora a gente, então, assim, esses temas foram super bem explicados, a gente levantou várias polêmicas, eu acho que é essa a graça, né? A gente instigar as pessoas e a gente mesmo, né, a ir atrás, a procurar. Depois lá no Medium, vou deixar aqui embaixo o link, né, da nossa publicação, para a gente poder explorar todos esses temas, vão estar lá, vários materiais indicados, né, para consulta, estudo, enfim. Então, agradeço novamente e eu peço para que vocês acompanhem as próximas entrevistas, a gente tem mais 4. A gente vai passar por cultura do remix, a gente vai passar mais por responsabilidade de intermediários, então tudo isso vai voltar. E eu agradeço de novo, então, o Iris e a Placa-Mãe pela parceria. E sigam as páginas deles, a gente vai deixar aqui embaixo, junto com as nossas páginas do CEP, para vocês poderem acessar conteúdos de direito, tecnologia e sociedade. Então, eu agradeço e até mais.